Amém? Eu tive uma experiência esses dias que eu tive no Espírito Santo, conversando com uma pessoa, e tive a oportunidade, semana passada, numa conversa de lançar sementes de sonhos na vida da pessoa. A pessoa vai viver algo na vida dela, e vai viver, estava feliz, mas não estava se permitindo sonhar na dimensão do que é isso que ela vai poder viver. E eu pude falar com ela, com essa pessoa, e enxertar sonhos mesmo nessa pessoa. Ampliar a visão, falar com ela, você pode sonhar assim, você pode sonhar desse jeito. E aquilo foi enchendo aquela pessoa, e eu vi como é tremendo nós carregarmos as sementes dos sonhos. Nós somos portadores de sementes de sonhos. Nós somos chamados para ativar sonhos. Nós somos chamados, quando somos de sonho de Deus, nós somos chamados a realizar os sonhos de Deus na terra. Mas o Senhor tem se agradado de nós, e o Senhor tem prazer em realizar os nossos sonhos. E naquele dia eu fui uma portadora de semente de sonhos. E conversando depois na minha casa sobre esse momento com a Fê, com a pastora Fernanda, o Espírito Santo começou a me falar sobre nós portarmos semente de sonhos. E nessa noite eu quero começar e terminar falando sobre isso. Não o tempo todo, nós vamos começar e terminar nisso. Porque o Senhor vai nos falar dessa semente dos sonhos e nos vai ensinar caminhos para viver e para fazer com que essas sementes floresçam. E eu quero nessa noite trazer essa semente. Eu fui criada na roça. Roça mesmo, de plantar, de meu pai ter café, de ter plantas, essas coisas. Então eu passei a minha infância toda, minha adolescência, até os 17 anos, nessa vida do plantar, do regar, do colher. Isso fez parte da minha vida, conheço bem isso aí. Então nessa noite eu me vejo assim, o Espírito Santo me falou, eu já ministrei um pouco dessa palavra ontem, o Espírito Santo me falou para ser um semeador. E me deu mesmo uma visão, uma imagem de um semeador, não essa tecnologia toda que tem hoje, com essas máquinas, essas fazendas, não. Um semeador conforme foi a minha história. Um semeador que ele mesmo com as próprias mãos faz a terra, prepara a terra, joga o adubo, ele lança a semente, ele fecha a terra e depois ele rega. Um semeador dessa forma, dessa maneira. Um semeador artesanal. E ele me fez me ver assim, com uma sacola, vou usar um termo que vocês conhecem, sacola, porque na roça a gente usa outros termos que vocês não vão conhecer. Mas como se eu tivesse com uma sacola aqui do lado, assim, de alça, de pano, cheia de semente. Que são sementes de sonhos. O Espírito Santo falou comigo assim: pregue carregando essas sementes, mas não as lance até o final. Então nessa noite, você olha para mim como alguém que está semeando, como uma semeadora, que está carregando aqui do lado uma sacola cheia de sementes. Mas o Espírito Santo até o final vai procurar as terras em que Ele pode lançar as sementes. E o Senhor também te prepara e te diz, antes de entrar no teor da palavra, para nós sairmos do âmbito nessa noite, e é isso que o Senhor tem nos convidado como igreja, como ministério, não só nessa noite, mas para a gente não passar a palavra falando de sonhos, a gente ficar assim: a minha casa, o meu carro, o meu casamento, o meu isso. Porque quando a gente vive em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. O Senhor tem nos convidado a viver os sonhos dEle. E os sonhos dEle, para quem vive o reino, para uma igreja apostólica, uma igreja profética, os sonhos dEle são sonhos para a cidade. Os sonhos dEle são sonhos para a nação. Os sonhos dEle são sonhos para as nações. O Senhor nos chamou, como já foi falado tanto neste lugar nessa noite, nos chamou para transformar o mundo. Nos chamou para viver o reino e transformar a terra. E o Senhor quer entregar para nós sonhos de amplitude que impactam a cidade. O Senhor quer entregar para nós sonhos que impactam o bairro onde a gente mora, que impactam a comunidade. Esse é o avivamento que Deus tem para esse tempo. Nós temos buscado avivamento, os jovens têm orado pelo avivamento. E ontem eu falava porque o Over liberou a palavra que o avivamento dessa casa iria começar pelos jovens. E nós todos somos jovens. Mas eu tomei isso, e ontem eu ministrava, e a gente tem que entender o avivamento desse tempo. Não que o avivamento que o Senhor já fez pelo mundo, toda a glória que Ele já derramou, toda a história que a gente conhece, os avivamentos que já estiveram em vários lugares, em vários continentes, foi algo preciso para um tempo, algo poderoso. Mas o avivamento, a gente tem que entender o mover do Espírito Santo em cada tempo. E o avivamento que Deus sonha para este tempo é a transformação da terra. É a influência da igreja sobre a terra.
Nós saberemos se a igreja de Taubaté está avivada quando a cidade de Taubaté estiver sendo transformada. Esse é o avivamento que Deus tem para este tempo. Não é só uma glória que a gente fica aqui orando, jejuando, fazendo vigílias, virando madrugada, e a glória de Deus vem, e a gente cai no chão, aquela presença poderosa, e isso é tremendo. Mas isso é só para nos encher, nos capacitar, nos encher da presença de Deus, para nos ser uma ferramenta, para trazer poder de Deus, para transformar a sociedade. O termômetro, se realmente uma igreja estava avivada neste tempo, é nós olharmos o quanto ela já influencia o lugar onde ela está inserido, a cidade onde ela está inserida. O avivamento que nós temos que buscar da parte do Senhor nesse tempo é transformar a cidade onde nós estamos, a começar por Taubaté. Seremos uma igreja completamente avivada quando Taubaté estiver sendo transformado por essa casa, por essa visão, pela igreja de Cristo em Taubaté, não só nós. Este é o avivamento que Deus tem para esse tempo. E Deus conta conosco para essa transformação. Deus conta conosco para esse avivamento. Um avivamento de reino, um avivamento político, um avivamento de economia, um avivamento das famílias, um avivamento da religião, um avivamento da cultura, nos esportes. É isso que Deus quer fazer nesse tempo. É transformar as áreas da sociedade e impactar para que essa sociedade seja completamente transformada, para que o reino de Deus venha, para que o céu seja manifestado na terra. É isso que Deus tem para esse tempo. É essa a amplitude do sonho que a gente tem que sonhar. O que passa pela minha vida esse projeto? Não deixa, a gente prega tanto sobre isso neste lugar. Não deixa essa conversa ficar distante para você. Eu falo da parte do Senhor nessa noite. Nós pregamos e falamos da parte de Deus neste lugar. Esse projeto passa pela minha vida e passa pela sua vida. Esse projeto chamado Sonho de Deus, que vai impactar a terra, que vai ajudar a transformar essa cidade, que tem potencial para transformar o mundo, que é uma torre de transmissão às nações. Esse projeto passa pela minha vida e pela sua vida. É nessa amplitude que o Senhor quer nos levar a sonhar. Por isso que Ele falou, não ativa os sonhos que eles têm, mas leva uma semente de um sonho novo. Porque o Senhor tem falado em nova história, o Senhor tem falado em novidade de vida, o Senhor tem falado num novo tempo. E é nessa perspectiva que eu quero pregar nessa noite, de quem já está vivendo um novo tempo, de quem já está em novidade de vida, de quem já começou a viver uma nova história. E nesse novo tempo, nessa novidade de vida, a nossa mente, a nossa visão está sendo ampliada. Esses congressos vêm para isso, para impactar o nosso espírito, para encher o nosso entendimento de que fomos comissionados a transformar a terra, a mudar o mundo. E é nessa amplitude, é nessa dimensão que eu quero pregar nessa noite. Quando nós falamos em sonho, você fala comigo, Senhor. Não é o meu sonho pessoal apenas. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Eu não estou dizendo aqui que o Senhor é pecado, é errado você sonhar com as coisas que para sua existência, subsistência, não é isso. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Agora sonho, para quem é fiel, sonho é outra coisa. Porque quando nós somos fiéis, as coisas são acrescentadas. Quando a gente vive pelo reino de Deus, as coisas são acrescentadas. Sonhos tem que ser em outra dimensão. Sonhar tem que ser com algo poderoso da parte de Deus. Sonhar tem que ser em outra dimensão. O Senhor nesses dias, nessa virada de semestre, está nos capacitando, nos levando, nos ativando a sonhar em outra dimensão. Repita comigo, sonhar em outra dimensão. Em outro nível. Em outro nível. Ouvir as batidas do coração de Deus, ouvir a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. E o projeto de Deus é vidas. O projeto de Deus é a transformação dessa terra. Ele morreu na cruz para isso, para que a terra que nós pisássemos fosse santa. Nós somos chamados para santificar a terra. Nós somos chamados para transformar. Nós somos chamados para fazer diferença. E nessa noite eu tenho sementes em mim com esses sonhos. Eu trago, sou portador de semente desse sonho chamado sonho de Deus para a terra, para uma visão de um ministério que tem um chamado, um propósito específico. Um ministério que possui uma visão. Nós não andamos errantes nesse mundo. Nós não somos mais um grupo de pessoas chamado igreja. Nós temos um propósito. Há uma visão neste lugar. Há um chamado específico. E eu trago a semente dessa visão. Eu trago a semente dessa visão neste lugar. Eu sou a portadora da semente do sonho de Deus essa noite. Eu sou a portadora da semente desse ministério, desse chamado, dessa visão. Não eu sou a portadora de uma denominação, mas eu sou a portadora de uma visão. O Senhor me comissionou nessa noite, neste lugar, para trazer a semente da visão que Ele tem dado à liderança dessa casa.
E eu trago nessa noite comigo a semente da visão do sonho de Deus. Do sonho de Deus. O ministério chamado para ativar o potencial das pessoas. O ministério chamado é setor de transmissão às nações. Um ministério que Deus diz que tem potencial para mudar o mundo. Um ministério com tantas palavras e tantas promessas. Uma visão específica, apostólica e profética, de manifestar o reino de Deus, de trazer a manifestação do céu na terra. Mas que coisa nova, coisa diferente, pastora. Deixa eu te falar, Jesus orou. A oração desde o princípio do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é justiça, é alegria e paz sobre essa cidade, sobre essa nação. A vontade do Senhor é saúde. A vontade do Senhor é prosperidade. A vontade do Senhor é uma terra transformada. A vontade do Senhor é as famílias saradas. É uma juventude limpa das drogas. É o homossexualismo banido dessa terra. A vontade do Senhor é santidade. A vontade do Senhor é bondade. A vontade do Senhor é que seus filhos vivem em plenitude. Isso é o céu na terra. Céu na terra. Repita comigo, céu na terra. É a oração do Pai Nosso, meu amado. Jesus orou assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que seja na terra como já é no céu. O céu é santo, o céu é pleno. E o Senhor nos chamou para implantar essa cultura de santidade, de vida em plenitude, com propósito nessa terra. Esse é o chamado da igreja de Cristo na face da terra. Isso faz parte da visão do Ministério Sonho de Deus. E eu sou portador da semente dessa visão. Quantos nessa noite querem receber dessa semente? Quantos essa noite querem receber essa semente? Quantos querem ser enxertados nessa visão? Quantos aqui já foram enxertados na videira verdadeira que é Cristo, mas essa noite fala assim: eu quero ser enxertado numa visão, num projeto que é maior do que eu, em algo que é maior do que a minha vida, que transcende o meu pensamento, que transcende a minha história, transcende a minha capacidade pessoal, transcende as minhas limitações. É algo maior do que a minha vida. Eu quero ser enxertado em um projeto maior do que eu. Quantos essa noite querem ser enxertados nisso? Quantos querem essa noite ser impactados e falar assim: eu quero viver por algo que é maior do que a minha vida. Eu quero viver por algo maior do que a minha mente alcança. Essa é a visão. A palavra diz que o que Deus tem para nós é que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem. Isso é que Deus tem reservado para aqueles que o amam e o buscam. Mas o versículo seguinte dá sequência: mas todas as coisas, como que é, Leila? Mas todas essas coisas o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, as revelam. Elas não ficam ocultas. Aquilo que o nosso ouvido não ouviu, nossos olhos não viram e não subiu no nosso coração, o que Deus tem para nós, não fica oculto. É o que Deus tem para nós, são essas coisas. Mas o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, as revela. O Espírito Santo quer te revelar as profundezas de Deus. Aquilo que Ele tem para a sua vida não vai ficar para sempre oculto, porque Deus não faz nada antes de falar aos seus profetas. Ele quer revelar sonhos grandes da parte dEle para a tua vida. Ele quer revelar o projeto dEle nessa terra. O Senhor quer encontrar pessoas fiéis, obedientes, leais, que sabem honrar, que Ele quer encontrar neste lugar para entregar dos seus segredos, para chamar de amigo, para chamar de amigo, para chamar de amigo e poder entregar os seus mistérios. Quem aqui quer ser chamado de amigo de Deus? De íntimo de Deus? Quem aqui quer ser conhecido por Deus? Quem aqui quer se sentir amigo de Deus? Aquela pessoa de intimidade, que Deus conta segredos, que Deus revela mistérios. O Senhor quer nos levar de nível. O Senhor quer pegar cada um de nós que está sentado nessa cadeira nessa noite, e a mim que estou pregando, e quer levar em outro nível. Quer que nós entendamos que somos pessoas de dimensão mundial. Somos o ministério chamado às nações. Somos chamados a projeto grande da parte do Senhor. E não quer dizer que amanhã nós vamos começar a mandar missionário passar fome na África. Não é isso. Somos chamados a fazer projetos para impactar cidades, para transformar regiões, para levar educação, para levar cultura, para transformar política, para mexer com as estruturas da corrupção,
para mexer com as estruturas da desobediência, para mexer com as estruturas do pecado, para levar a verdade onde há mentira, para levar a honestidade onde há corrupção. O mundo clama por justiça, e nós temos a justiça de Deus para fazer essa terra. É um projeto maior do que a minha vida, é um projeto maior que a sua vida individual, mas é um projeto possível no coletivo para Deus, como corpo de Cristo. É um projeto possível como corpo de Cristo para o Senhor. Quantos nessa noite querem receber a visão do sonho de Deus? Quantos querem ser enxertados na visão do sonho de Deus? Eu conheço também de enxerto, porque eu vim da roça. Não sei se para você a palavra enxerto, que a palavra fala de nós somos enxertados, é uma coisa clara. Mas você tem um pé de laranja, e você pega um galinho de outro tipo de laranja, e você abre um buraquinho, você faz um rasgo no caule do pé, pega um pedacinho do caule do outro e coloca ali dentro. Eles se fundem com o tempo e aquela laranja muda de característica. Ela se transforma com a característica daquele galinho que foi enxertado. O Senhor veio habitar em nós. Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E o nosso interior foi transformado. Nós temos as características desse enxerto. E hoje o Senhor quer fazer isso conosco. Ele quer pegar esse galinho da visão do sonho de Deus e enxertar no nosso caule. E isso vai transformar o nosso interior. E o fruto que vai sair de nós será fruto de justiça, fruto de alegria, fruto de reino, fruto de propósito, fruto do sonho de Deus. O Senhor quer fazer isso conosco nessa noite. Quer nos enxertar na visão do sonho de Deus. Amém? Deixa eu beber água. E é um privilégio fazer parte de uma casa que tem uma visão. É um privilégio fazer parte de uma casa que tem uma visão. Porque, com muito respeito, mas nem todos cristãos têm o privilégio de estar numa casa que tem uma visão. Nós temos uma visão. A liderança dessa casa tem uma visão. O líder dessa casa tem uma visão, que ouviu e ouve todos os dias da parte do Senhor. Há um caminho a seguir claríssimo para quem tem ouvidos para ouvir. Há um projeto aberto para quem quiser participar. Há um convite de se apresentar a esse projeto. Há um convite a participar. O projeto que Deus entregou ao apóstolo Hélio para essa casa está aberto, disponível, ele é revelado a todos. E há um convite para que todos nós façamos parte disso. É um privilégio ter norte. É um privilégio fazer parte de um povo que tem uma liderança, que tem uma visão, que sabe de onde veio, aonde está e para onde vai. Não é simplesmente um culto de domingo a domingo para adorar o Senhor e ganhar vidas, que é tremendo, salvação, isso é tremendo, e arrebanharmos pessoas para o reino de Deus, tirar das trevas e trazer para a luz, isso é tremendo, mas tem um projeto maior por trás disso. Há um projeto de amplitude disso, há um projeto específico e preciso para esse tempo da parte do Senhor. O Senhor não se move hoje como se moveu há 100 anos atrás. E vai continuar mudando o seu mover, a sua forma de agir, de geração em geração. O Senhor tratou de um jeito com Abraão. O Senhor tratou de outro jeito com Moisés. Com Davi foi com outra história. Com os profetas, os juízes foi outro tempo. E Jesus inaugurou outro tempo. Para cada tempo Deus se move de uma forma. A sua palavra não passa. Céus e terras podem passar, mas a palavra não passa. Mas o mover do Espírito Santo, de tempos em tempos, o Senhor vai movendo de acordo com a tua vontade, para um projeto específico, para um tempo, para uma geração, para um povo, para uma nação. Nós temos o privilégio de conhecer a vontade soberana de Deus para esse tempo. Nós não vivemos naquilo que Deus fez há 200 anos atrás. Nós não cultuamos a Deus como se cultuava há 200 anos atrás. Nós ouvimos da parte do Senhor a canção que Ele quer ouvir hoje. O que Ele quer falar hoje. A forma que Ele quer se manifestar hoje. A forma que Ele quer curar hoje. A forma que Ele opera hoje. Nós ouvimos a Deus todos os dias neste lugar, para saber a forma que Deus age em cada tempo, em cada momento. O culto de domingo passado foi um, hoje é outro, domingo que vem será outro. Porque o Espírito Santo é soberano neste lugar, e Ele tem liberdade de fazer conforme a vontade que está no coração de Deus. É um privilégio fazer parte de um lugar, de um povo que tem direção. Que tem direção. E esse caminho, essas sementes,
essa semente do propósito, do sonho de Deus, da visão do ministério, do chamado dessa casa. Não pense você que você está nesse lugar, você é mais um. Sabe você que... As pessoas acham que ir de igreja em igreja, mudar de igreja, gostei mais da música daquela igreja, gostei mais daquele lugar. O sonho de Deus é para que todo o povo que se reúna tenha um propósito, tenha um chamado. E quando Deus conecta uma pessoa a um propósito, uma visão, um chamado, é porque Ele tem algo específico. Deus conectou a esse ministério, a esse chamado, essa visão. Eu não estou aqui, gostei dessa igreja, vou fazer parte, vou aqui louvar o Senhor. Não, se eu estou neste lugar, a minha vida está conectada a uma visão. A minha vida está conectada a um propósito, a um chamado. A minha vida está conectada ao sonho de Deus. Se você está neste lugar, há uma conexão entre a tua vida, os teus talentos, entre as suas habilidades, entre o teu chamado específico como pessoa, com a visão macro desta casa. Porque Deus não brinca. Se você está neste lugar, há uma conexão entre a sua vida e o sonho de Deus para essa terra. Há uma conexão. E essas sementes que eu transporto nesta noite, autorizada pelo apóstolo Hélio a transportar, porque é nele que o Senhor deposita em primeiro lugar a visão do ministério, do chamado. Essas sementes, elas têm critérios para florescer, porque o reino se move por princípios, nós sabemos disso. Repita comigo: o reino se move por princípios. O reino não se move de qualquer forma. Para quem acha que é de qualquer jeito, não, o reino tem muitos princípios. E o reino se move por os princípios. E eu quero falar nessa noite de 3 princípios juntos, que são fundamentais para que essas sementes possam florescer nas nossas vidas. Não adianta receber a semente e matar a semente. Quantas pessoas foram enxertadas por essa semente, essa visão, e deixaram que Satanás roubasse a semente? Que o coração não foi uma terra boa, que caiu à beira do caminho, que veio a ave de rapina e pegou. Mas essa noite o Senhor tem o cuidado de preparar nossas vidas para que sejamos terra fértil para receber essa semente. Tem critério para essas sementes florescer. Tem critério porque o reino de Deus se move por princípio. E eu quero falar de 3 critérios aqui de forma agrupada. Eu quero falar nessa noite de obediência, fidelidade e honra. Repita comigo: obediência, fidelidade e honra. Eu vou primeiro começar a falar e depois nós vamos em vários exemplos da palavra. Nós vamos ler bastante na palavra. Porque senão você vai ouvir e vai falar assim: eu vou aqui começar a explanar e vou dar o fundamento, e você vai começar assim no seu coração. Satanás vai começar a buzinar no seu ouvido assim: mas eles são controladores. Não é assim que falam? Mas eles são controladores. Eles são... algo nesse sentido de controlador. Mas o Espírito Santo vai nessa noite nos levar nas palavras e vai mostrar os princípios do seu fundamento, os fundamentos da sua palavra. E eu quero falar de obediência, eu quero falar de fidelidade, eu quero te falar de honra ao Senhor, que passa a princípio de obediência, fidelidade, que passa por honra, a visão de um ministério, a visão que o Senhor deu neste lugar, e há pessoas que Deus colocou essa visão. Então, quando nós falamos de obediência, falamos de fidelidade, falamos de honra, ser obediente, ser fiel, honrar, é dar sequência a uma visão que Deus já deu. É fazer as coisas com ordem e com ordenança. Por isso essa noite é uma noite de alinhamento. Então eu vou dar um exemplo, que eu já dei ontem para os jovens. Vou dar um exemplo. Exemplo bobo, mas eu acho que explica. Eu cheguei mais cedo na igreja e sou responsável de arrumar as cadeiras. Amém? E eu peguei a cadeira. O apóstolo Hélio falou comigo assim: Zelinda, confio em você. Você pode arrumar as cadeiras para o culto de domingo. Então eu peguei as cadeiras, vim e arrumei aqui sim. Coloquei aqui. Aí o apóstolo Hélio falou assim: Zelinda, eu acho, hoje, para esse culto, a cadeira, eu não quero a cadeira assim não. A cadeira tem que ficar assim. E eu falo assim: apóstolo, mas o púlpito está aí, para frente. O pregador vai sentar ali, vai pregar dali. A igreja está muito lotada. Vai dificultar se a cadeira ficar assim.
Eu acho que vai ficar mais confortável se a cadeira ficar assim. Ele pode olhar para mim e falar assim: tem razão. Porque ele é uma pessoa que sabe ouvir, nós sabemos disso. Você tem razão, pastora. Pode deixar a cadeira assim. Amém. Ou ele pode simplesmente olhar para mim e falar assim: eu entendi o que você falou, mas... ouviu a sua opinião, mas... para esse culto de hoje, eu quero a cadeira assim. De costas para o púlpito. E eu, muito obediente, pego a cadeira e coloco assim, porque ele é o líder. E penso assim, na minha mente e no meu coração: como assim, até parece? Vai ser um culto horroroso, porque a cadeira está virada de costas. Porque como que as pessoas vão ver o culto e o púlpito? Mas eu obedeci, a cadeira está direitinho, tá vendo? Olha a minha casca de obediente. A cadeira está do jeito que ele falou. Mas o meu coração não está. Mas o meu coração não está. Eu estou criticando. Eu estou criticando na minha mente e no meu coração. Obediência, fidelidade e honra é eu reconhecer que ele fala da parte do Senhor e falar assim: amém. Se hoje o Senhor está dizendo que a cadeira vai ficar assim, é porque Deus tem algo nisso. E eu vou colocar a cadeira assim, porque Deus tem um propósito da cadeira ficar assim nessa noite. E isso é obedecer, isso é ser fiel, e isso é saber honrar. Isso passa por todos os ministérios, passa para os ministros, para o pessoal do louvor, com o Cristiano, com as mulheres, com a Leila, com as crianças, com o departamento infantil, com a Suzana, com o ministério profético, com a profeta Camila, e com nós todos, com a vida da apóstola Eri, que é o líder principal, que é o líder, que é a pessoa que Deus confiou essa visão. Isso, meu amado, serve para todas as áreas da nossa vida. Isso serve para um casamento. É uma esposa e um marido, que o marido fala, tem uma direção, e a esposa vai junto e lá na frente dá errado, um exemplo. E aí ela fala assim: ah, mas eu falei que ia dar errado, mas eu não concordei com isso na época. Assunto tratado e assunto fechado é assunto resolvido, meu amado. Muitas vezes, deixa eu exemplificar para você, porque nós temos esse traço de Satanás no nosso coração. Muitas vezes a gente fecha um assunto. Então, por exemplo, estou numa reunião, vou dar um exemplo aqui, de igreja. Estamos numa reunião. E aí estamos discutindo um assunto, estamos tratando. E cada um dando a sua opinião. E no final das contas, o que é decidido não é exatamente o que eu pensava. A minha opinião era um pouco diferente. Mas naquele contexto foi decidido diferente. No final das contas, o apóstolo Eri falou assim: é assim a visão, é assim que vai ser. Diferente do que eu estava pensando. Terminou aquela reunião, ali eu tive a oportunidade de dar uma opinião. Terminou aquela reunião, aquilo ali para mim agora é verdade absoluta. Dando certo ou dando errado lá na frente, aquela é a minha verdade. Se lá na frente alguma coisa parecer que não está dando certo, porque no final vai dar, parecer alguém falar alguma coisa, eu vou dizer: é assim que foi feito, é assim que é a direção, é assim que tem que ser. Mas nós temos um traço de Satanás em nós fazemos assim. Alguém chega e fala assim: nossa, mas lá, né, tem aquele negócio agora, eles batem um tambor, ou as mulheres raspam a cabeça e estão decidindo lá fazer assim. E a gente pega e fala assim: não sei, decidiram lá fazer daquele jeito, eu não pensava muito bem, eu não concordei muito, mas quiseram fazer, né? Isso é traço de Satanás. A coisa dá errada, é a esposa a primeira a falar, né? Ah, não foi assim, eu tinha dito para ele, para as pessoas. Eu tinha dito para chegar para a mãe, para o pai, para o sogro, para a sogra. Eu tinha dito para ele não fazer assim. Meu amado, uma vez que foi feito, marido e mulher, é a decisão dos dois. É a decisão dos dois. Não tem essa mais. Nós vamos juntos até o final, porque nós somos fiéis, nós somos leais, nós estamos juntos, vamos juntos até o final naquilo. Uma vez decidido, uma vez resolvido, uma vez feito, aquilo é uma verdade na minha vida. Isso serve para o teu trabalho. Ah, mas por que a empresa trabalha, faz as coisas assim, assim, assado? Eu até não entendo, porque eu pensava diferente, eu até dei minha opinião, mas não ouviram, né? Deu o que deu. Isso é deslealdade, isso é infidelidade, isso é traço de Satanás. Nós somos chamados para um outro nível de obediência. Nós, filhos de Deus, somos chamados para outro nível de obediência e fidelidade. Assunto tratado é assunto resolvido. E a partir daquele momento, sendo a minha opinião ou não de acordo com aquilo, aquilo é uma verdade na minha vida. Porque eu estou fechado com a minha liderança, eu estou fechado com o meu marido, eu estou fechado com o meu pai e minha mãe, eu estou fechado com o meu patrão, com a empresa que eu trabalho, eu estou fechado em fidelidade, em lealdade aonde eu estou. E essa palavra confronta nessa noite.
confronta um demônio de crítica, confronta um demônio de julgamento, mas ele está caindo por terra em nome de Jesus. Porque nós vamos ser levados a viver o reino de Deus em plenitude. E reino de Deus em plenitude é obediência, é ordem, é lealdade e fidelidade. Eu coloquei a cadeira assim, crendo que hoje Deus vai fazer alguma coisa com essa cadeira virada. Porque quem falou para eu voltar essa cadeira virada, fala da parte de Deus na minha vida. Amém? Isso é princípio de Deus. E aí, que Satanás entra falando assim, nossa, eles são controladores. E eu quero ir na palavra, eu dei só um exemplo. Eu quero ir na palavra para te falar como Deus trata essa questão de liderança. Eu quero te mostrar na palavra só 3 exemplos, só 3 casos do nível de seriedade que Deus trata com isso, em todos os níveis. Abre comigo em Êxodo. Quero que você leia, que você veja com os teus olhos em Êxodo. No capítulo 4. Os dias maus, quando você vai abrindo, a crise, os momentos de crise são excelentes para mostrar os intentos do coração nessa área. Os dias de luto, os dias de batalha, os dias de crise, tem um propósito tremendo de revelar os intentos do coração. São nos dias maus que se vê a motivação do coração e a fidelidade, a lealdade de cada um. É nos dias maus, nos dias de crise, de dificuldade, que a gente vê quem está fechado e quem não está, em todos os lugares, em todas as áreas da sua igreja. Os dias maus têm essa capacidade de revelar o intento do coração de cada um. É na dificuldade que se sabe quem está junto e quem não está, quem está fechado e quem não está, de quem tem compromisso e quem não tem, de quem é leal e de quem é desleal. Só nos dias de dificuldade, no dia que as coisas são difíceis, que a gente sabe com quem pode contar, quem é amigo, quem está junto. Só nos dias que nós passamos dificuldade e estamos em crise, que nós sabemos como as pessoas nos veem, como as pessoas de verdade nos veem. Porque é fácil gostar de mim e elogiar quando eu estou bem, e quando eu estou passando dificuldade, e quando a finança está escassa na minha vida e eu estou devendo a alguém, aí a gente sabe quem está fechado com a gente e quem não está. Tem aquele que está fechado comigo, e a Sheila chega para mim e fala assim: Zê, você está em dificuldade? E está pregando a palavra? Então eu vou te ajudar na sua dificuldade, porque você é a mulher de Deus na minha vida. E outro que vai falar assim: a Zelinda está em dificuldade, está pregando a palavra. Ah, que absurdo. Os dias de crise, os dias maus revelam os intentos do coração. Essa noite esses demônios estão caindo em nome de Jesus. O Senhor está elegendo e nos levando em outro nível de obediência, fidelidade e lealdade. Porque o Senhor quer abençoar. O Senhor não quer aqui confrontar ninguém para bater, para machucar, para abrir feridas. O Senhor não quer envergonhar. O Senhor quer tratar, porque o Senhor quer abençoar. Porque as mãos dele estão estendidas a abençoar. E o propósito do Senhor é nos abençoar. Há uns dias atrás o apóstolo Cristiano e a apóstola Leila foram boca de Deus neste lugar e disseram assim: santificai-vos, porque Deus quer fazer coisas grandes no meio de vós. Santificai-vos, porque eu quero fazer coisas grandes no meio de vós. É tremenda essa palavra. E o Senhor fala essa noite: alinha, porque eu quero fazer coisa grande no meio de vós. Alinha o teu coração, porque eu desejo abençoar a tua vida. Alinha o teu coração, porque eu quero fazer coisas grandes no meio de vós. Alinha o teu coração na tua casa, com tua esposa, com o teu marido. Alinha o teu coração no teu trabalho. Alinha o teu coração nos teus negócios. Alinha o teu coração no ministério que você frequenta, onde você faz parte, onde você alimenta. Alinha o teu coração, porque as mãos do Senhor estão estendidas a te abençoar. Alinha o teu coração. A palavra do Senhor é de bênção nessa noite. A palavra do Senhor é de bênção. Em Êxodo, no capítulo 4, no versículos 14 a 16, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão,
Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Eu quero contar aqui a história rapidamente. Nós vamos falar de 3 histórias. A primeira é de Moisés com Arão. Moisés e Arão. Nós sabemos que Moisés foi um homem chamado por Deus para libertar o povo do Egito e levá-los à terra prometida, Canaã. E quando Deus chama Moisés para essa missão, Moisés não se vê capaz. E começa a argumentar com Deus. E começa a falar assim: Senhor, mas eu, meus lábios, a minha boca, mas eu, Senhor, eu não sou uma pessoa para isso. E aí o Senhor levanta alguém, um irmão dele chamado Arão. Levanta o irmão dele e fala assim: Arão vai ser a sua boca diante do povo. Eu, Senhor, vou falar com você, Moisés. Você é meu sacerdote. E você vai falar para Arão. E Arão vai transmitir a mensagem para o povo. Então Arão era o braço direito de Moisés. Era a pessoa que transmitia aquilo que Deus falava com Moisés ao povo. Lembrando que aqui o Senhor só falava com Moisés. Nós estamos no Velho Testamento, o sacerdote ouvia o Senhor. E aqui então o Moisés, que era um homem que via Deus, a palavra fala, nós vamos ler face a face. Um homem de intimidade com Deus, transmitia o que Deus trazia de direção, de lei, trazia para Arão e Arão transmitia ao povo. Isso é a Moisés e Arão caminhando junto. E a palavra diz, aí se você for em Êxodo, depois lá no versículo 28, o Moisés conta isso para Arão. Lá no Êxodo 5, tem uma passagem aí, a partir do versículo 1, onde Arão já está transmitindo as mensagens para o povo, já está exercendo esse papel. Mas lá em Números 12, vai comigo em Números 12. Vamos caminhar nessa história. A partir do versículo 1, abriram? Números 12, a partir do 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Eu esqueci de falar um detalhe, que em Levíticos 8, antes disso eu não vou ler, mas em Levíticos 8, se você for ler, você encontra isso. Arão é consagrado ao ministério. Depois de um tempo de caminhada com Moisés, Deus orienta para que Moisés pegue o óleo da unção e derrame sobre a cabeça de Arão e levante Arão como sacerdote. No livro de Levíticos, no capítulo 8. A partir desse momento da história, Arão agora também é sacerdote e aí também passa a ouvir a Deus. Então aqui onde eu estou agora, em Números 12, Arão também é um homem que ouve a Deus agora. Não é só Moisés que ouve a Deus, Arão também ouve. E agora que ele é um homem que ouve a Deus, ele diz o seguinte, ele começa a questionar Moisés. Ele começa a criticar Moisés pelas costas. E aí ele fala assim: o Senhor também tem falado por nós. Ele e Miriam falando, outra irmã. Agora, o Senhor também fala comigo. Então agora, Moisés, eu me sinto no direito de te criticar. Eu ouço a Deus, então agora eu tenho o direito, eu também sou sacerdote, eu tenho o direito de te questionar. E o que acontece muitas vezes no dia de hoje, porque hoje nós todos somos sacerdotes da presença do Senhor. Nós todos temos liberdade, livre acesso à voz do Espírito Santo de Deus. Mas ouvir o Espírito Santo de Deus não nos dá credencial para questionar a liderança. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de contradição. Deus nunca vai falar uma coisa para mim diferente que fala o apóstolo Eli para a visão dessa casa. Deus não é contraditório, jamais. Jamais vai fazer isso. Deus nunca vai falar com o ministro de louvor algo completamente diferente com a visão do ministério de louvor que tem falado o apóstolo Cristiano. Jamais. Porque Deus não é um Deus de contradição. Deus é um Deus de alinhamento. Ele segue os seus princípios. Então ouvir a Deus me dá subsídio para trazer ferramentas, para dar suporte no ministério que eu faço parte, para dar suporte à minha liderança, para dar suporte à visão, para contribuir na visão e no ministério, para ser uma ajudadora na visão, para suportar aquilo que o Senhor está dando, para trazer suporte, não para questionar. Porque nunca o Senhor vai falar algo comigo, primeiro, diferente, além daquilo que já tenha falado com o apóstolo Eli. Jamais.
Jamais. Algo que não testifique no espírito dele. Algo que seja totalmente contrário. E Deus falando para ele ir para a direita, e comigo falando assim: o sonho de Deus tem que ir para a esquerda, está tudo errado. Jamais Deus vai fazer isso. Quando Deus levanta um homem, uma mulher de Deus para guiar um povo, Deus honra isso até o fim. Deus tem compromisso com o homem, com a mulher de Deus, com a visão que ele levanta. Deus fala comigo e fala com você sim, coisas grandes para essa casa, para esse ministério. Mas Deus, aquilo que vem da parte do Senhor, com certeza vai estar alinhado com aquilo que o Senhor já está trazendo à liderança. Ouvir ao Senhor não é credencial para questionar, para duvidar. Ouvir ao Senhor não é. Isso serve para todas as áreas das nossas vidas. Estou falando de igreja. Você transporta isso para sua casa, transporta isso para todas as áreas da sua vida. Ouvir a Deus é ferramenta de contribuir, de ajudar, de dar suporte. E agora este homem aqui, que era o ajudador de Moisés, ouve a Deus e acha que pode, então ele se vê na condição de criticá-lo. E olha como que Deus trata o assunto. Vá comigo do versículo, no mesmo capítulo de Números 12, do versículo 6 a 10. Nós terminamos o versículo 2 dizendo assim: o Senhor o ouviu. A nossa murmuração, meu amado, chega diante do Senhor, Ele escuta. E aí, vou ler a partir do 3, a continuação da história. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Deus chamou Moisés, Arão e Miriam para uma conversa. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. E aí, continua aí, vem lepra sobre ele, e dá sequência no texto. Leprosos. Deus chamou os dois e disse assim, que eu acabei de ler: não sou eu, se tem profeta na terra, não sou eu que falo com ele? O meu servo Moisés, ele me obedece em todas as coisas e me serve na minha casa. Eu falo com ele boca a boca. Por que vocês acham que porque hoje vocês me escutam? Com outras palavras ele disse assim: se vocês me escutam, só porque eu permito. Se eu não quiser mais falar com vocês, vocês não vão mais me ouvir. Porque agora eu falo com vocês, vocês acham que pode criticar meu servo Moisés? E se retirou da presença deles e trouxe lepra sobre eles. Meu amado, essa palavra é de amor. Essa palavra é de bênção, porque muito de nós tem estado leprosos na nossa vida, por um coração crítico, um coração julgador. É noite de alinhamento, porque a mão do Senhor quer nos abençoar. Toda lepra vai embora nessa noite, toda deficiência, toda parte do corpo que está leprosa. Se há um irmão neste lugar, se há um membro do corpo neste lugar que se encontra com lepra, o Senhor vai curar nessa noite, porque vai cair por terra a rebelião, vai cair por terra a discórdia, vai cair por terra o jugo, vai cair por terra a crítica, vai cair por terra a lepra nessa noite. Nós seremos curados, seremos curados, porque o Senhor quer nos abençoar. É palavra de bênção, é palavra de amor nessa noite. Vamos para outra história, rapidamente. Números 13, só passa aí. Eu vou falar. Eu não vou ler ainda. Eu quero falar agora da sucessão de Moisés com Josué. Nós sabemos que que Moisés levou o povo até a terra prometida, mas quem adentrou e quem liderou o povo na conquista da terra foi Josué. Já não foi mais Moisés. Que o ministério, o chamado, a visão, o propósito, essa missão de libertar o povo e dar uma terra, até o momento quem liderou foi Moisés, na caminhada. Mas a conquista, a entrada na terra e a conquista, quem liderou foi Josué. Houve uma passagem do bastão, houve uma troca de liderança, houve uma sucessão. Só que eu quero falar aqui nessa noite uma coisa.
Para isso encher o nosso coração. Josué não apareceu no momento da história do nada. Moisés vai morrer, está ficando velho, não vai entrar na terra prometida porque desobedeceu. Então Deus olhou assim: precisa de alguém. Ah, tem um cara, ele é forte, ele é corajoso, acho que vai ser ele. Vem Josué. Engana-se, a gente pensa que é assim. Engana-se, a gente pensa que Josué aparece na história, lá no livro de Josué, quando começa a falar do ministério dele, do chamado dele, das conquistas. Josué já está na Bíblia há muito tempo. Josué está lá em Êxodo, do lado de Moisés. E eu vou ler com você. Josué não aparece na história, no livro lá de Josué, no capítulo 1, falando Deus, e Deus falou assim: não te mandei, não fui eu que te mandei, esforce-te e tem bom ânimo. Não é ali que Josué aparece na história, não. Josué está na palavra desde o Êxodo, desde a caminhada. Josué não surgiu do nada, de uma hora para outra, para ser o sucessor de Moisés. Josué já estava junto, em todo o tempo. E eu vou mostrar isso para você. Antes de Números, vamos lá em Êxodo. Contar a primeira história, vamos no passado, na ordem aqui. Em Êxodo 24. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos. Até aí. O Senhor chamou Moisés para o monte para entregar as tábuas da lei. E diz a palavra que Moisés foi se encontrar com Deus e levou com ele o seu servidor, o seu servo, Josué. Josué já estava ali do lado de Moisés. E se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que Moisés demorou mais do que o povo esperava no alto do monte. Moisés, para o tempo do povo, acabou se demorando. E o povo achou que estava demorando demais e que talvez ele não voltasse. E se nós lermos aqui na sequência, nós vamos ver aqui no versículo, eu não vou ler, porque é muita coisa, mas lá no capítulo, no Êxodo 32, já estou lá no capítulo 32, diz a palavra que como Moisés estava demorando muito voltar, o povo, capítulo 32 do livro de Êxodo, o povo cansou de esperar e apertou Arão. Falou assim: Arão, ele não volta. Arão, precisamos Moisés foi falar com Deus e não voltou mais. E aí o povo pressiona Arão que permitisse que construísse um bezerro de ouro para que tivesse um Deus a adorar. E a palavra diz que Arão autorizou. E o povo, enquanto Moisés buscava o Senhor no monte, o povo se reuniu, fez um bezerro de ouro debaixo da autorização de Arão e começou a fazer festa. Começou a fazer uma festa de adoração ao bezerro de ouro. E Moisés lá em cima sem saber de nada. Mas diz a palavra, no capítulo 32, no versículo 17. Vamos ler a partir do 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. E aí quando eles se aproximaram, diz a palavra que Moisés viu que eles já estavam adorando a outro Deus. Mas o que eu quero falar para você nessa passagem aqui é que quando Moisés desce do monte, já tinha um povo lá voltado ao bezerro de ouro, que já tinha virado as costas a Deus e a Moisés, que já não esperava mais. E embaixo do monte tinha um homem esperando Moisés, e esse homem era Josué. E embaixo do monte tinha sobrado um que não estava adorando o bezerro de ouro, mas estava embaixo do monte adorando ao Senhor. Eu imagino, e é uma imaginação que não é viajante, faz todo sentido. Como a palavra diz que Moisés demorou, e o povo chegou ao ponto de adorar outro Deus, que ali embaixo daquele monte, Josué passou dias de frio,
noites de frio, dias de calor, teve que caçar para se alimentar. Ele ficou ali dias e noites esperando Moisés no alto do monte. Ele não podia subir e ouvir a Deus junto com Moisés. Ele teve que esperar embaixo do monte. Esperar embaixo do monte vigiando para um inimigo não subir, para uma caça não subir, um animal e pegar Moisés, por proteção, por cuidado, por intercessão. Por ali dias e noites embaixo do monte ficou sozinho Josué esperando Moisés. E quando Moisés desce, para a tristeza dele, o povo já tinha se voltado tudo contra Deus e contra ele. Já não esperava mais dele o Senhor. Mas Josué estava no pé do monte, embaixo do monte, fielmente esperando Moisés descer. Meu amado, o meu lugar e o teu lugar é embaixo do monte. Repita comigo assim: o meu lugar é embaixo do monte. Embaixo do monte é um lugar de muita honra. Não pense você que é um lugar pequeno. É um lugar de muita honra. Embaixo do monte é um lugar muito especial. Um dia esse mesmo Josué pegou o bastão da visão, do ministério, do chamado, do propósito das mãos de Moisés, e ele foi conduzir o povo, e ele foi liderar aquele povo, e ele agora, o sucessor, estava no lugar de Moisés. Mas por um tempo, num dado momento da história, ele era aquele que ficava esperando, vigiando, cuidando, intercedendo embaixo do monte. Embaixo do monte. O nosso lugar é embaixo do monte, suportando a visão, suportando a liderança, suportando quem está pagando o preço de ouvir a Deus, suportando aquele que está lá em cima do monte, debaixo de chuva, debaixo do sol, ouvindo a voz do Senhor e trazendo a visão, dando suporte embaixo do monte, para que quando ele desça, ele possa encontrar um povo que está aí esperando, sedento para ouvir aquele que Deus tem. Arão não segurou aquele povo. Arão autorizou o povo a fazer um bezerro de ouro, mas Josué não se encurvou, e ali ele ficou esperando. Nós todos estamos debaixo do monte, enquanto o apóstolo ele está em cima ouvindo a voz do Senhor. Como ministério de mulheres, eu estou embaixo do monte, enquanto a Leila está liderando e ouvindo o Senhor para as mulheres. Em alguma área eu posso estar talvez aquela área acima do monte, mas em outros eu estou embaixo. Deixa eu dar um exemplo. Como ministério de uma forma geral, o apóstolo Cristiano está embaixo do monte, dando suporte ao apóstolo L. Mas, por exemplo, no ministério de homens, no ministério de louvor, ele está acima, em cima do monte. E tem outros que tem que estar embaixo dando suporte para ele. E assim a coisa vai caminhando. Quem está embaixo vai subindo devagar, degrau por degrau nos montes, e vão pegando o seu lugar, e vão recebendo o seu galardão, e vão recebendo o seu chamado, e vão sendo alinhados, e vão crescendo. E nós, um por um, no sentido figurado, vamos subindo ao monte, vamos sendo chamados a servir junto, vamos recebendo pouco a pouco o bastão que nos é confiado, a parte do trabalho, do papel que o Senhor confiou a nós. Embaixo do monte, é um privilégio estar embaixo do monte, é um privilégio estar embaixo dando suporte, e dando suporte para que alguém ouça o Senhor. Tem que ter fidelidade para ficar dias e noites embaixo do monte. Será que Moisés descia ou não descia? Será que Moisés morreu lá em cima? Eu não posso subir, porque está lá com Deus. Será que ele vai voltar? Será que ele virou o outro lado do monte e foi embora e eu nem vi? Não sei, mas aqui eu vou ficar, porque meu papel é esperar ele embaixo do monte. Repita comigo: o meu papel é estar embaixo do monte. Embaixo do monte é um lugar de honra. Estou falando para você que Josué não apareceu do nada. Josué não surgiu do nada, de um dia para o outro. Depois lá em Números, a partir do capítulo 13, do capítulo 14, tem outra história. Que o povo diante da terra prometida, Deus falou assim: Moisés, pega um líder, um homem de cada tribo, das 12 tribos, e envie para que eles espiem a terra, para que veja a terra antes de lá conquistar. E vão 12 homens lá espiar a terra. E eles voltam para contar o que viram. E dos 12, 10 disseram assim: é tudo verdade. A terra é boa, ela mana leite e mel, os frutos são enormes, mas as cidades são fortificadas, os homens que habitam lá são muito grandes. Se a gente entrar para possuir, a gente morre. E esses 10 inflamam, trazem ira para o povo, porque traz uma má notícia. E era verdadeira a história. A terra era boa e realmente os muros eram grandes, os homens eram guerreiros. Era verdade o que eles estavam dizendo.
E eles trazem essa verdade como uma fofoca, como alguém que não crê mais. Eles tragam esse relato totalmente descrente, sem nenhum pingo de fé. Aquilo que os olhos naturais, eles vêm contar aquilo que os olhos naturais deles veem, porque eles não foram capazes de enxergar nada pela fé, nada a parte de Deus. Eles vêm contar aquilo que os olhos naturais deles foram capazes de ver, e inflama e ira o povo todo, a ponto do povo querer matar e apedrejar Moisés. Mas tinham outros dois, Josué e Caleb. Esses dois rasgaram as suas vestes diante de Moisés, diante do povo. Entraram na frente de Moisés quando o povo foi apedrejar. Está lá em Números, a partir do capítulo 13. Rasgaram as suas vestes e, de outras palavras, falaram assim: para, nós dois também estivemos lá, e realmente a terra é boa, ela mana leite e mel. Realmente a cidade é fortificada e os homens são guerreiros. Mas se o Senhor tão somente se agradar de nós, nós vamos entrar e possuir a terra. Se o Senhor achar em nós um coração obediente, um coração alinhado, Ele se agradará de nós. Ele vai cumprir o que prometeu a Moisés. Deixa eu te falar uma coisa: Josué e Caleb nunca tinham ouvido a Deus diretamente. Eles tinham convicção de que aquela visão era da parte de Deus, porque criam que Moisés falava da parte de Deus. Não tinha o que a gente tem hoje do Espírito Santo testificar, de trazer, o apóstolo vai trazer uma visão, e eu poder ouvir aquilo, o Espírito Santo testificar, e eu orar, e Deus falar que é aquilo mesmo. Não! Eu não gasto meu tempo fazendo isso, porque eu sei que tudo que Ele fala é da parte de Deus. Mas hoje nós temos o Espírito que fala conosco também. Se nós estivermos alinhados, vai testificar que é da boca de Deus, que é a palavra de Deus, que vem da parte de Deus. Mas naquela época não. Josué compraram uma briga de dizer: Deus vai nos abençoar, nós vamos possuir essa terra grande, essa terra cheia de gigantes, nós vamos enfrentar aqueles homens e nós vamos vencer, porque Deus falou que nós vamos possuir aquela terra. E Deus nunca havia falado isso para eles. Deus tinha falado isso apenas para Moisés, mas eles criam que Moisés falava da parte do Senhor, e isso bastou para esses dois homens crer. E a palavra diz que o Senhor se irou tanto com essa rebelião, tanto com essa falta de fé, com essa descrença, que disse assim: ninguém mais entra nessa terra, a não ser Josué e Caleb. Meu amado, Josué não apareceu do nada. Ele tinha uma história de fidelidade e obediência ao lado de Moisés. Ele não apareceu do nada. Eu e você não vamos surgir do nada. Há um caminho, há uma história, um caminhar junto. E você está numa casa onde tem o privilégio, que há uma paixão por ativar, uma paixão por chamar, há uma paixão. Onde eu dizia isso para os jovens, não sei se isso mexe com o seu coração ou mexe com o meu. Vocês viram aqui hoje o cartaz do congresso que nós estamos na iminência de acontecer. Temos vários pregadores de fora e alguns da casa. Quem que vai pregar dessa casa? Fala mais, quem que vai pregar dessa casa? Apóstolo Cristiano, profeta Camila, profeta Paulo Ricardo. Eu estou procurando a foto do apóstolo L aí e não estou encontrando. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Há paixão em ativar, há paixão em lançar, há prazer em lançar, há prazer em ativar, há prazer em levantar, há prazer em te chamar, há prazer em te escolher, há prazer. Você que vive essa casa, você sabe o que eu estou dizendo é uma verdade. Você sabe, você que experimenta essa casa, sabe o que eu estou falando é uma verdade. Há paixão em falar: vem, é o teu tempo, vem para isso. Você tem esse chamado, talentos e chamado que a gente nem sabe que tem que ficar nos convencendo. Você pode, mas é você o tempo todo. Esse é o chamado, essa visão dessa casa. Nós temos o privilégio de estar numa casa onde tem essa paixão, onde ninguém tem essa necessidade de aparecer, onde ninguém briga por espaço, onde a paixão de falar assim: é você que vai, é você que vai, é você que vai. Onde nós tivemos aqui o culto de jovens, os líderes de jovens são o evangelista Gleison e pastor Stephanie. Eles não fizeram nada, eles não abriram o culto, eles não pregaram, eles não falaram de oferta, eles não deram a bênção final, porque estamos ativando outras pessoas, lançando outras pessoas para o ministério e para o chamado. É uma coisa que nasce no coração do apóstolo, ele desce por todo o ministério, por toda a liderança. Josué não apareceu do nada. Repita: eu não irei aparecer do nada. Preciso ficar embaixo do monte. Passar um tempo embaixo do monte. Permanecer embaixo do monte quando a chuva vier.
Permanecer embaixo do monte quando o sol vier. Quando a comida faltar, permanecer embaixo do monte. E nós sabemos que um dia Deus escolhe a Josué. E vá comigo, tem um versículo tremendo da parte de Deus, que mostra quem era Josué. Vai no livro de Josué. Não vai primeiro comigo em Números capítulo 27. Eu quero ler um versículo. Número 27 e 20. Números capítulo 27, versículo 20. Nós estamos caminhando para o final. 27 e 20. Mais uns 10 minutos. 27 e 20. Não deixa a hora, o tempo, roubar o que Deus quer fazer na sua vida. 27, Números capítulo 27, versículo 20. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Aqui o Senhor está falando a Moisés sobre Josué. Você lê todo o contexto, você vai entender isso. Nós não vamos ler tudo. Vê no versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Deus não pegou Josué do nada e falou assim: Josué, eu o Senhor, vou colocar minha unção sobre você, eu vou te chamar como ele fez com Moisés, ele mesmo chamou, e a partir de agora é você. Não, Deus falou assim com Moisés: toma Josué e põe nele da autoridade que eu já te dei. Assim é o chamado na igreja, é assim uma transição, é assim que algo é entregue em nossas mãos. Algo vai ser de Deus na minha vida. A hora que eu fizer algo para Deus, que saiu da mão do apóstolo ele e falar assim: Zelinda, faça isso para Deus. Faça isso ao seu tempo. Exerça essa tarefa, faça a função, sirva dessa forma. O que passar disso não vem do Senhor, porque Deus não trabalha em desordem. Eu tenho um chamado, eu sou muito boa nisso. Então eu vou pegar e vou sair por aí fazendo do meu jeito, no meu tempo. Isso não provém do Senhor. Põe da tua autoridade nele. Eu vou servir o Senhor, agradando ao Senhor naquilo que Ele me confiou, a partir do momento que essa confiança partir primeiro da minha liderança. Deus vai falar com eles, e Ele vai me chamar, e aí Ele vai me liberar a fazer. E eu posso me apresentar, e eu posso chegar e falar assim: apóstolo Eli, eu sinto da parte do Senhor de fazer isso, e isso vai testificar no coração dele, e Ele vai me abençoar, me ativar, me liberar com todo o prazer para fazer. Porque nós estamos falando: apresente-se. A palavra do ano de 2015 é apresente-se. Estamos chamando você a se apresentar. Estamos sendo chamados a nos apresentar. Há prazer nisso, como eu já disse. Mas tem que passar por esse princípio. Põe agora, Moisés, da tua autoridade sobre Josué. E lá no livro de Josué, para acabar com essa história, no capítulo 11, no versículo 15, olha que coisa tremenda que Deus fala desse homem. Olha que homem era Josué. Capítulo 11, versículo 15. Olha que homem era Josué. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Gente, olha o coração desse homem. Ele não ouviu nada da parte do Senhor, ele ouviu de Moisés. A palavra diz que ele pegou tudo aquilo que Moisés tinha falado com ele. Moisés pegou ele e falou assim: olha, é assim, Deus me disse assim, o chamado é esse, o propósito é esse, eu trouxe até aqui, o que ele tem para nós é isso, essas são as leis, estou aqui as minhas leis. Entregou para Josué, e agora é Josué que lidera o povo. E aí a palavra diz que Josué não deixou de cumprir nenhuma só palavra do que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Não deixou de cumprir uma só palavra do que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E a gente fala assim, o apóstolo Eli dá uma direção, e eu falo: se o Senhor falar comigo, eu faço. Se o Senhor falar comigo, se testificar, eu faço. Não deixou de cumprir uma palavra do que o Senhor já tinha dito a Moisés. Esse é o coração de Josué, o homem que Deus levantou para conquistar a terra prometida. O homem que Deus chamou para suceder Moisés. Não aparece do nada, do dia para a noite, meu amado. Há princípio no reino. Repita comigo: o reino de Deus se move por princípio. Vai comigo no livro de 2 Reis. O último exemplo, rapidinho.
No capítulo 1 mesmo, logo no começo, 2 Reis. Capítulo 2. Eliseu e Elias. Na minha Bíblia o título é assim: Eliseu é sucessor de Elias. Vamos ler alguns versículos poucos. Partido 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevante sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. E de novo os discípulos dos profetas vieram confrontar Eliseu. Lá no versículo 6, disse-lhe pois Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens, os discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para que dos dois lados, e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém se não vires, não se fará. Então eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs a borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Precisava ler tudo para fundamentar. E eu vou resumir novamente o que eu acabei de ler e vou te explicar. Elias aqui era como se fosse um profeta principal, que tinha vários profetas, uma companhia de profetas que andava com ele. A palavra diz aí. Só que tinha um que era o chato. Tinha um que por várias vezes Elias falava assim: Eliseu, Deus me mandou ir a Betel, fica aí. Ele fala assim: tão certo como vive o Senhor, não vou te deixar. E ia junto. E aí chega Elias e fala assim: Eliseu, Deus me mandou agora ir para Gigal, acho. Fica aqui. Ele fala: não, tão certo quanto vive o meu Senhor, eu não vou te deixar. E foram juntos. E um dado momento, para poder passar o Jordão, diz que Elias pegou a sua capa, o seu manto, feriu as águas, o Jordão se abriu, e os dois passaram a pé enxutos. E os discípulos, os outros profetas, ficaram vendo isso. E aí de novo, Deus manda Elias para outro lugar. E aí quando Elias vai para outro lugar, ele fala de novo: o Senhor me mandou para tal lugar. Eliseu: fica aqui. E Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. E vai Eliseu atrás de Elias de novo. E nesses 3 momentos, os outros discípulos do profeta Elias chegam para Eliseu e começam a confrontar: para com isso, cara. Você não está sabendo que o Senhor vai levar o nosso mestre? Que ele já falou que vai levar ele daqui? Que em tão pouco tempo ele não estará mais conosco? E ele falava assim: cala-te, calai-vos. Eu sei, mas calai-vos. Sempre tem aqueles que parecem que andam junto, e quando vê alguém fiel, vai chegar do lado para falar assim: até onde você vai caminhar em obediência e fidelidade? Mas a palavra é: calai-vos. Esse homem por 3 vezes olhou os colegas de ministério dele, os outros profetas que andavam com Elias, e falou: cala-te. Por 3 vezes levantaram os outros discípulos de Elias para confrontar Eliseu na fidelidade dele, e por 3 vezes ele disse: calem-te, calem-te, eu sei o que você está me falando, mas eu vou continuar. E aí chegou o momento de Deus levar Elias. Elias foi arrebatado. E aí quando esse momento chega, Elias olha para Eliseu, que não largava ele, era o cara que estava do lado,
e fala assim: chegou o momento. Você foi muito fiel a mim, Elias. O que queres que eu te faça? E Eliseu fala assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada do que está em você. Do que Deus depositou em você, eu quero porção dobrada. Elias olha assim: coisa dura me pediste. Porque o ministério de Elias tinha sido muito duro. Você tem certeza que é a porção dobrada do que eu tenho? E ele fala assim: tá bom. Se quando eu subir, você me vê, é porque o Senhor te concedeu assim. E veio um redemoinho, cavalos. Eles tiveram a visão. Elias foi levado, foi transladado, foi arrebatado. Eliseu viu aquela cena. A capa, o manto de Elias caiu. Eliseu pegou esse manto. Elias já não estava mais entre eles. Eles estavam diante do Jordão. Eliseu agora, sem Elias, pega aquele mesmo manto, fere o Jordão. O Jordão se abre novamente e ele passa a pé enxuto. Ele começa a fazer com o manto de Elias na mão o mesmo milagre que o seu líder tinha feito antes. Agora Eliseu estava com o manto, com a capa na mão. E ele agora podia operar os mesmos milagres que Elias tinha operado. Tem que andar junto para receber a capa. Tem que ter uma história junto para receber a capa, para receber o manto. Agora Eliseu podia viver em intensidade o que Elias tinha vivido. Ele tinha pedido porção dobrada do Espírito. Quem aqui quer a visão, quer a semente do sonho de Deus? Eu pergunto novamente, como eu perguntei no começo: quem ainda quer a visão? Quem ainda quer receber a semente do sonho de Deus? Quem tem disposição para ficar no cume do monte? Quem tem disposição para andar junto, Gigal, Betel e Jordão? Para caminhar 1, 2, 3, 10 milhas se precisar. Para pegar a chuva e o sol, os dias bons e os dias difíceis. Quem tem disposição? Para quem o Senhor? E aqui eu estou falando de transição de ministério, eu estou falando de transição de manto, no sentido inteiro de transição de liderança. De uma passagem do apóstolo Eli para a entrega do ministério para uma outra pessoa. Não, eu estou falando comigo, com você, com nós todos. O apóstolo Eli já passou o manto do ministério do louvor para o apóstolo Cristiano. Ele já passou o manto do discipulado para a pastora Adriana. Ele já passou o manto do ministério de casais para o pastor Rosemar e a pastora Claudete. Ele já passou o manto do ministério infantil para a profeta Suzana. Ele já passou o manto do ministério profético para a profeta Camila. Ele já passou o manto do ministério de jovens para o evangelista Gleice e para a pastora Stephanie. Ele já passou o manto do Efatá para a mestra Andréia. Ele já passou montes e montes neste lugar. Se você é um discipulador, você já tem um manto na sua mão. Um pedaço da capa já te foi entregue. Se você dá aula no MMI, você já foi uma parte desse manto, já te foi entregue. Se você sobe aqui para cantar, para ministrar, uma parte do manto já te foi entregue. O apóstolo ele passou o manto do ministério de intercessão para a pastora Luciana. O manto já está sendo passado. Já tem gente saindo do cume do monte. Já tem gente começando a subir os degraus e subir do monte. E o Espírito Santo pergunta nessa noite: para quem o apóstolo Eli pode entregar o manto neste lugar? Para quem o apóstolo Eli pode confiar um pedaço da capa? Para quem o apóstolo Eli pode dar uma cadeira para arrumar para o culto? Para quem o manto pode começar a ser entregue? E é o apóstolo ele mesmo, não é o Senhor, não vou falar o Senhor não, porque primeiro vai passar por ele e ele vai entregar isso na sua vida. Para quem é a liderança dessa casa pode começar a entregar mantos neste lugar. Eu sou portadoras de sementes do sonho de Deus. E o Espírito Santo está em busca de terras obedientes, de solos fiéis que sabem honrar para depositar a visão do sonho de Deus. Quem recebe nessa noite uma porção da semente do sonho de Deus? Quem se alinha nessa noite? Quem ajusta o seu coração? Quem ajusta o seu coração nessa noite? Quem deixa cair por terra um espírito de rebeldia, de rebelião? Muitas vezes por ignorância. Para muitos hoje, esse princípio está sendo ensinado pela primeira vez. Muitas vezes por ignorância. Se converteu há pouco tempo, ou vem de outra casa, que talvez a coisa não é, talvez o fundamento não é tão ensinado. Mas eu quero dizer nessa noite que eu tenho uma sacola aqui do lado. E nessa sacola está cheia de semente, de porção da visão do sonho de Deus, do chamado do sonho de Deus para esse tempo, para essa geração.
do chamado de conquistar nações, de um chamado de ser torre de transmissões, de ser torre de transmissão, do chamado de transformar o mundo, do chamado de impactar essa terra, de um chamado de trazer o céu para a terra, do chamado de implantar o reino de Deus. E o Espírito Santo pergunta nessa noite: em quem pode ser depositada essa semente? Quem quer ser enxertado? Quem pode ser enxertado na videira verdadeira? Quem pode ser enxertado nessa noite na visão do ministério do sonho de Deus?